Sejam bem-vindos a mais um episódio Badalando Podcast. Ó, se você chegou até aqui e você ainda não se inscreve no nosso canal, ó, clica aqui, se inscreva nesse canal. Já estamos chegando quase 100 episódios. Tem muito conteúdo massa aqui nesse canal. Aqui vocês vão ver história de artistas sergipanos, vocês vão ver histórias de pessoas que fazem e acontecem e um monte de assunto que às vezes você nem imaginava que em Sergipe tem gente fazendo determinada habilidade ou assunto e você tem aqui nesse cantinho que a gente tem toda segunda-feira um episódio novo para você aqui aproveitar junto comigo, né? Porque às vezes eu aprendo tão quanto vocês aí do outro lado, né? Porque não é toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar entre uma hora e meia, né, com os nossos convidados, né, focado, né, no que ele tem de melhor, né? Então, assim, aproveitem essa experiência que é muito interessante e chamo também vocês para conhecer todo o trabalho que, né, que a Badalando faz aqui lá no nosso Instagram, @soubadalando, né? E aqui também no nosso canal tem outras facetas também, os projetos que a gente faz, Badalando Rock, toda a parte da gravadora, os nossos eventos. Então, assim, a Badalando sempre vai ter, talvez, uma solução para que você possa fazer o seu projeto acontecer de uma maneira muito mais bacana e tirar realmente essas ideias que eu sei que na sua gaveta tem um monte e a gente está aqui disponível para poder lhe ajudar a colocar isso no mundo, né? Porque quando a gente está aqui no YouTube, por exemplo, a gente está falando com todo mundo, beleza? Bom, dados os recados, nossa convidada de hoje é uma artista que a gente já conhece há bastante tempo e ela é uma artista totalmente multifacetada. Ela vai contar aqui um pouquinho para vocês de quais áreas ela permeia aí no ramo artístico e também até no acadêmico. E ela vem numa transição de carreira, assim, se proporcionando a experimentar outras possibilidades, né, na cultura e tal, que tá bem legal. Ela recentemente fez um lançamento que a música própria diz, né, o trabalho para aconchego. Então, assim, queria que vocês recebessem aí Milena Nascimento. Seja bem-vinda, Muito Milena. obrigada, David. Sempre É um gosto de pegar logo prazer. na mão pra gente passar uma energia. Seja Amém. bem-vinda ao Badalando Podcast, finalmente. Finalmente, pois é, o primeiro podcast comigo. Eu tô aqui desde o início. Acho que o primeiro trabalho foi o meu que você lançou, não foi? Exatamente, o primeiro trabalho foi com Pois é. você. Logo quando a gente teve essa ideia maluca de fazer uma gravadora e graças a Deus dando certo, né? E de lá pra cá também você já vai, se eu não me engano, a 7, 8 lançamentos já. Acho que eu já tô no 10º, No, hein? no 10º. Acho que sim. É, Porque tem porque os. tem os Tem. singles, né, e tal, que a É, gente os lançou singles. separado dos EPs. Verdade, Exatamente. verdade. É. Então seja bem-vindo, já fiquei feliz também que é o primeiro podcast que você está participando, né? Então vamos estrear juntos aqui. Vamos sim. E aí, me diga, Milena, como eu falei, né? Você tem várias facetas, né? E ao longo do tempo você só vem aprimorando cada vez mais uma delas, mas eu queria que primeiro você se apresentasse aí pra galera, falasse um pouquinho de você, porque ninguém melhor do que você mesmo para falar sobre você, né? Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Milena Nascimento. Esse é meu nome artístico. Eu fiz 27 anos praticamente agora, Tá vendo um dia bebê, 30 de rapaz? setembro. Eu sou arquiteta e urbanista, técnica em edificações e agora estou fazendo mestrado em engenharia civil. Estou quase acabando. Fevereiro eu acredito que eu defendo a minha dissertação. Mas, para além da vida acadêmica, eu sou multiartista, como ele falou, né? Sou cantora, instrumentista, compositora, que mais, meu Deus? Atriz também, participo de um grupo infantil, e aí eu acabei mergulhando nessa vida de ser atriz, né? Tenho personagem. Que mais, meu Deus? Sou artesã também, né? Eu faço, enfim, muitas coisinhas assim nas mãos, sabe? Crochê, tricô, macramê, costuro também, enfim. É interessante porque eu acabo conseguindo juntar as minhas habilidades todas. E, por exemplo, tem uma coisa muito forte que está por vir. Olha E aí. aí, eu fiz os figurinos, eu que costurei, então é muito legal estar dentro de todos os processos, assim, de projetos mesmo que saem da gente e a gente consegue pegar em cada partezinha. Então, ser multiartista é bem interessante nessa área, assim. E acaba que você consegue, assim, ser impactada
com várias coisas ao seu redor e materializar isso, né, em linguagens diferentes da arte. Isso que é legal. Sim, E talvez, eu não sei se nesse seu processo você consiga, de repente, ser impactada, sei lá, por uma imagem e dessa imagem você transformar em música, não, né, e você transformar em atuação, enfim, com e outras certeza. coisas, né? Com certeza. Inclusive, você até me lembrou de uma história que é interessante, né? Eu lancei com vocês o EP Mais de Mim. Certo. E esse EP, a fotografia dele, eu fui a diretora de fotografia. E como isso aconteceu? Eu fiz um intercâmbio lá em Portugal. Eu passei um ano morando em Portugal e eu estudei mestrado. É assim, né? Era graduação na época, mas lá eu fazia mestrado. Enfim, fazia mestrado lá e eu fiz uma disciplina de fotografia, porque como intercambista eu poderia pegar qualquer disciplina. Então, quis me aventurar e entrei na fotografia. E aí, eu também fiz um trabalho voluntário lá na Fundação Eugênio de Almeida, no Centro Cultural que tem lá na cidade de Évora, que foi onde eu morei. Uhum. E uma coisa me chamou muita atenção, que foi uma peça, uma obra de arte. No museu eu nunca tinha visto algo de crochê. Sim. No museu, né? No Porque pra museu, gente é tão popular, né? exatamente, mas tinha uma obra que é Os Fios de Ariadne. Ele é a lenda do Minotauro. Enfim, não sei muito contar sobre a lenda, mas me chamou muita atenção porque era como se fosse assim, era um minotauro e no chifre tinha uma toquinha assim de crochê vermelha, inacabada, e aí vinha o novelo de lã, o fio, com o novelo de lã no chão. E essa era a obra. E aí eu falei, caraca, que massa, né, velho? Eu tô aqui aí em Portugal, em Évora, uma cidade histórica, enfim, patrimônio mundial da Unesco, e uma peça de crochê fazendo parte de uma obra de arte. Aí, quando eu fazendo essa disciplina de fotografia, eu pensei, eu tinha que fazer um ensaio pro final pro final da disciplina. Tipo o TCC, o projeto de pesquisa, Tipo, né? é Um um negócio projeto desse. da disciplina, era Sim, pra nota da sim. disciplina. E aí eu tive que dirigir um ensaio, porque era disciplina de fotografia. E aí eu pensei, por que não, então, usar o crochê? Então eu precisava ter um conceito, eu precisava criar tudo. Então eu lembrei dessa obra e a partir dela eu construí o conceito para fazer o meu ensaio. E aí eu fotografei uma amiga minha. Tirei nota maior do que muita gente da turma que estudava. Eu não lembro, era alguma coisa de designer. Eu acho que era designer o curso deles. E aí, eu peguei esse ensaio que eu dirigi lá com a minha amiga e trouxe pra cá e fiz a capa Agora do me faz meu sentido. Pra álbum, você ver como são as coisas, né? entendeu? Eu lembro perfeitamente agora. Tá, beleza. A Alan devia ter alguma representatividade, mas agora fica muito mais claro da onde veio toda Sim. a E eu inspiração, né? levei novelos de lã, porque assim, lá é frio, né? Sim. Então eu falei, vou estar fazendo o quê? Vou estar estudando, mas eu amo crochetar. Então, vou levar minhas agulhas de tricô, vou levar minhas agulhas de crochê e vou levar minhas linhas. Comprei umas linhas aqui, comprei linhas lá, obviamente, Sim. e fiz várias coisinhas. Então, tipo assim, as linhas que eu utilizei lá e a que eu utilizei aqui praticamente eram as mesmas, sabe? Porque foi da mesma época que eu comprei para levar, enfim. Então, é algo muito significativo e a gente quis trazer isso também para o lançamento de Aconchego. Eu não sei se você percebeu, né? Mas foi até uma ideia do pessoal daqui da Badalando. Sim. Tamires, maravilhosa. Ela falou bem assim, Milena, e por que não trazer essa lembrança? Então, a capa, eu não sei se tu viu atentamente, Sim. mas o aconchego e o Milena Nascimento da capa, ele é costurado. Sim, E sim, ele sim, foi sim. costurado à mão. Eu que fiz a costura, entendeu? Sua mesmo ali, né? Pô, que Exatamente. massa. Inclusive tem até um vídeo aí pra sair, eu fazendo a capa, enfim. Então, assim, é algo mais manual. Então, desde o início, eu sempre prezei muito trazer para os meus trabalhos minha identidade mesmo, sabe, enquanto Sim, artista. Em sim, todas as total. formas que eu consigo, assim, sabe? Total, total. Mas é importante. E assim, e falar também dessas inspirações. Porque, por exemplo, pra mim, agora você falou do novelo lá de Portugal. Aham. Faz total sentido agora olhando a capa lá do trabalho, entendeu? Sim. E aí, tipo assim, eu sempre gosto, e aí, inclusive, é uma das coisas que eu quero fazer
quando a gente tiver um pouco mais assim, de receber todos os artistas que a gente tem para receber ainda, Perfeito. da Badalando e tal, é a gente conversar sobre essas inspirações, porque veja, às vezes, e aí é uma coisa que a gente preza muito nos lançamentos, você, como você bem falou aí, você percebeu isso, de a gente contar essas histórias para que as pessoas realmente se conectem naquilo e se inspirem também como você se inspirou do que você teve e do que você produziu, Com certeza. né? E é isso que ganha o jogo, quando você tá falando de arte, porque eu acho que a luta do artista é ser entendido Com certeza. naquilo que ele tá manifestando, Ser né? escutado, eu acho, né? A gente, com uma música, ou com um poema, ou com um lançamento, um vídeo, o que quer que seja, eu acho que é muito difícil as pessoas realmente traduzirem o que a gente quer trazer, Sim. sabe? E também entender todo o trabalho e o processo criativo que há atrás daquilo ali pronto, né? Porque, assim, as pessoas que não fazem aquilo, Acha que é pronto, né? não Tipo tem... IA, né? Quero uma música assim, aí, aí vou Vai. fazer, vou escrever. Tem gente até que É, consegue, né? Tem esse uhum, dom e tal, mas não é sempre assim, né? exatamente. E são várias camadas, né? É muita coisa que a gente tem Exatamente. que prestar atenção, enfim. E aí, às vezes, no exercício artístico, é, qualquer olhar, qualquer passeio, qualquer vivência é referência, né? Com certeza. Eu acho que, assim, é imprescindível para um artista sair de casa, sabe? Tipo assim, passear, viajar, viver novas experiências, porque a gente vai ter ideias, a gente vai ter pensamentos, tendo a troca, né? Sim, Com total. pessoas, com novas pessoas também. E com os lugares e com, enfim. A gente tem um mundo inteiro, né, pra E pessoas, desfrutar. né? Pra E gente pessoas. trocar, né? Exatamente. Trocar experiências e virar música, quem sabe? É, exatamente. Ou um crochê. É, uma peça de roupa, não sei. E aí, Milena, veja, só que, mas que a gente já deu uma pincelada realmente sobre possibilidades, sobre criatividade, né? Sobre inspirações, mas tudo isso tem um início, né? Sim. E eu queria que você contasse um pouco como se deu o seu início, né? Porque a gente sabe que a carreira artística tem pessoas que se manifestam assim, por si só, Uhum. ou também são influenciadas por família e tal. E a gente sabe que quando você fala, pai, mãe, quero ser artista, nem sempre a receptividade é a que a gente espera, ou a melhor e tal. Eu queria Uhum. entender como é que nasce primeiro a sua vontade, né, de se manifestar através da arte, né? Qual foi seu primeiro contato? Foi sempre a música? Foram outros tipos de artes? Como é que começa a ser lapidada e como é que começa a surgir essa artista hoje que está aqui na nossa frente? Bom, vamos lá. Primeiro, eu venho de uma família incrível, que praticamente todo mundo é artista. Artista culinário, enfim, do audiovisual. Meu irmão é DJ, então tenho primas dançarinas. Eu acho que a arte, ela teve sempre muito presente na minha vida. Eu morei em São Paulo até os 12 anos de idade. E aí eu lembro que eu não falava dessa história porque eu não tive oportunidade de falar sobre isso com Sim. alguém. E alguém me questionou. Foi bom que até eu vou trazer aqui agora, porque eu Por não. favor, compartilhe. A gente gosta É, de ouvir é uma histórias. coisa que eu lembrei recentemente de quando eu era criança. Aham. É, eu morava em Diadema, lá em São Paulo. E o massa de lá é que tinha uma escola bem ao lado da minha casa que tinha tudo quanto é tipo de coisa para você fazer. Tinha kung fu, tinha aula de canto, tinha break dance, tinha, deixa eu ver o que mais, inglês, espanhol, balé. é, E eu sou muito inquieta. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender coisas novas. Então, eu simplesmente fazia tudo. Quando não era a hora de ir para escola, estudar, eu estava nessa escola fazendo as outras atividades. Não Massa. tendo choque de horários, Tá tudo certo. eu estava lá. Então, eu não lembrava dessa situação até conversar com essa amiga minha. E aí eu fiquei pensando, caraca, eu acho que o meu primeiro contato realmente foi nessa escola. Foi aonde eu tive a oportunidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? E eu
simplesmente me identificava com todas elas, com a dança, enfim. Então, tive muito contato com a linguagem da dança, porque eu dancei por muitos anos balé e jazz, tanto lá em São Paulo quanto aqui em Sergipe, quando eu vim pra cá, e o breakdance. Mas eu lembro que a música ela sempre teve presente, porque eu amava escutar músicas, que era algo que meus pais normalmente não faziam, e cantar. Sim. Só que assim, eu não cantava muito bem, não, entendeu? Eu gritava. A Eu alegria era amava. Porque, tanto tipo assim, que... eu amava Rihanna, Katy Perry, então as músicas estão lá em cima, né? Então, assim, a gente fingia que era cantora e ficava lá. Eu e minhas primas, a gente tinha que se virar muito, assim, pra curtir lá, porque tudo muito inseguro, fora de casa. Sim, Então a gente tinha que se virar pra. Por isso que eu ia pra escola pra poder fazer sim. coisas novas, enfim. Mas, aos 12 anos, eu vim pra cá, pra Sergipe. Gente, eu morava em São Paulo, mas eu não gostava de São Paulo. Todo ano, minha mãe, ela vinha pra cá. Todas É. as férias, a gente passava um mês todo de férias aqui em Sergipe, na casa da minha avó. E era a melhor coisa que acontecia na minha vida. Sabe? Tipo assim, Ficava contando os minutos. Quando é que a gente vai pra casa da avó? Quando é que a gente vai pra casa da exatamente. avó? Tanto que eu resolvi vir pra cá, pra Sergipe, antes dos meus pais. Sim. Então, eu vim pra cá 2 anos antes dos meus pais. Morei na casa das minhas tias, morei na casa da minha avó. E foi na casa da minha avó que eu aprendi a tocar violão. Por quê? Sim. Não tinha muita coisa pra fazer. A galera tava de férias, tinha muita gente Isso viajando. era em Lagarto. Isso já em Lagarto, é. Então eu vim pra cá aos 12 anos. Ah, esqueci de falar. Tive contato com um coral lá da escola que eu estudei em Lagarto, Colégio das Freiras. E aí já começava a cantar, já comecei a lapidar um pouquinho assim a questão da voz. Mas assim, eu fui mesmo me apaixonar pela música quando eu aprendi a tocar o violão. Sim. Eu vi o violão ali, ele ficava tipo assim no cantinho da porta, atrás da porta do quarto do meu tio. Meu tio trabalhava muito fora. E aí eu falei, gente, tá dando sopa demais. Será que eu não consigo aprender? Então, eu peguei o violão e eu não tirava o violão da mão. Eu aprendi sozinha, sou Caramba, autodidata que em massa. relação ao instrumento. É, Eu lembro que meu tio, ele tinha aquelas revistinhas Sim, que de cifra, de né? cifras Tá, e legal. músicas e tudo mais. Então, meio que eu aprendi ali naquelas revistinhas, Você sabe? lembra a primeira música que você conseguiu tocar, assim, Lembro, e velho? eu toquei ela por um mês e só existia ela. É... Eita, pega. Eu lembro da nota. É a primeira nota. Ó, eu também Primeiros tive, erros. eu tive essa Essa. passagem, e a Deixa eu ver. primeira música que eu aprendi a tocar no violão, pra mim, fica muito claro na lembrança, foi, desculpe, mas eu vou chorar. E é. Porque meu tio tinha um violão e as revistas que ele tinha era só de sertanejo, era o que tinha, Não, meu tio, ele é rock and roll, na tá veia. vendo? Eu aprendi primeiros erros de Capital Inicial. Eu fiquei tocando essa música até aprender. E, tipo, não demorou muito, foi um mês. Aí, fui Não, bem, foi fui bem, foi bem. bem, foi E bem. aí, depois disso, eu não parei mais. Eu fui pro IFES. E o IFES de lá de Lagarto, nessa época, pelo menos, era muito vivo, assim, de cultura. Sim, Casói fazia parte do IFES, sim. ele estudava lá, então ele dava oficina de teatro. Então, eu fiz oficina de teatro também. E aí sempre tinham concursos de música, ou se não de talentos e tudo mais. Então, assim, quando eu comecei a aprender a tocar violão, pronto, eu comecei a aprender a cantar de verdade, porque aí com o violão eu consegui afinar a minha voz, Sim, né? A sim. gente tem mais noção. Então, desde lá eu nunca desgrudei dele. E aí, por exemplo, e aí nessa época que você começa a experimentar, você teve essa vivência lá em São Paulo, vem pra cá, Uhum. pega o violão, aprende, Sim. primeiros erros o mês todo Um me- lá. Sim. E aí quando você é, começa a se sentir, como é que eu posso falar assim, com coragem de você mostrar isso pra outras pessoas, isso pra você foi tranquilo, porque tem muita gente que tem a música, né? Primeiro como aquele confidente ali, né? De Uhum. você estar ali, você e o violão e tal. E aí até colocar isso pra outras pessoas, aí são Demora um processos. pouco. Como foi o Sim. seu, assim? Nossa, eu sou bem cara de pau, tá? Eu cantava todo errado, eu tocava meio errado e eu não tava nem aí. Meu tio tinha um bar
lá na minha cidade. E tinha música ao vivo. E existiam alguns encontros culturais lá em Lagarto, sarau na caixa d'água, Sim. som na praça, enfim, que eu sempre participava. E era só uma música. Então meu Deus do céu. Em casa, meu amor. Olha, Ensaiava também não aquela música porque eu até... sabia que eu ia tocar, entendeu? Eu sabia que eu ia cantar. E assim, qualquer rolê que eu tinha com os amigos era com violão na mão, era com ukulele, talvez, não sei. Enfim, a gente não parava realmente de cantar e tocar. E depois que eu comecei, lá no IFES, eu formei uma banda. Sistema de base. Não Sim. demorou muito tempo, a banda acabou. Banda é um negócio A banda complicado. acabou, foi com a galera da minha turma, mas depois a gente veio com o Mar Menino. Minto, antes era Catengas, eu acho que era Catenga. Catengas, por quê? Porque existe Calangos, que é Sim. uma banda dos professores. Sim. Aí a gente veio com os alunos, só que aí, tipo, vários alunos, assim, Sim. não só da minha turma. E a gente fez uma banda de samba pagode. E foi surreal, assim, a gente tocou em vários lugares, a gente foi convidado Que para tocar na legal. quermesse, a gente cantava em aniversário, enfim, e foi quando eu comecei a tomar muito gosto, e no bar do meu tio, eu pude cantar as músicas que eu gostava. Sim. Então, como em casa eu sempre estava com o violão na mão, eu cantava em casa, eu falei, por que não cantar no bar do meu tio, sabe? Então, eu me sentia muito bem, me sentia muito em casa. E aí eu fiz um projeto com o Gladson. Ele era o saxofonista dessa banda de samba. Certo. E a gente fez um projeto e a gente tocou em todos os lugares de Lagarto. Tudo quanto é lugar que tinha. Mas espera aí rapidinho, só pra gente dar uma... Vá. Porque você nesse início, 14, você fez 15 anos. Então, você fez um projeto. Como é que você Foi. teve a ideia de fazer um projeto? Você viu em algum lugar? Porque é curioso, já com 14 anos, porque hoje você fala, vamos fazer um projeto agora, e a galera trava, assim. Sim. Você com 14 já tava fazendo projeto. Como eu falei pra você, né? Muito cara de pau e também muito à frente do tempo, eu acho, assim, sabe? Eu sempre fui Eu não sei se eu tive uma infância muito infantil, pode-se dizer. Porque eu sempre tive contato com pessoas mais velhas, Uhum. com pessoas mais maduras. Eu também não conseguia ficar muito perto de pessoas mais novas, entendeu? Então eu acho que eu sempre fui um pouquinho a mais do que eu deveria na Certo, minha idade. certo. Hoje Sempre eu foi sei mais adiantada, né? exatamente. Hoje eu sei o porquê, né? Mas na época eu não sabia. Então, eu não tinha medo de arriscar mesmo, assim, sabe? Entendi. Então eu só me jogava. E eu era literalmente cara de pau. Total, assim. E eu aprendo as coisas muito rápido, sabe? Com muita facilidade. Eu tenho uma habilidade, enfim, que é surreal, assim. A gente Então, tá tipo, percebendo que você aprende rápido as coisas. eu aprendi a tocar violão com 14 anos em um mês, sozinha. Então, eu sei lá, eu juntei com o meu. A gente já tinha uma banda que a gente viu que tinha futuro. Todo mundo sempre falou muito bem da minha voz. Sim. Assim, tipo, meus pais, eles sempre me incentivaram. Meus pais, eles sempre tiveram Isso faz mega comigo. diferença. Exatamente. Eles nunca, tipo, tanto que às vezes tias minhas vinham perguntar para os meus pais como é que você deixa a filha de vocês com 15 anos estar tocando nos bares de Lagarto essa hora da noite. E aí eles falaram, é o trabalho dela. E eu já estava trabalhando, entendeu? Então, Sim. enfim, comecei a trabalhar lá em Lagarto e virou trabalho mesmo. E assim, minha família, a gente não tinha tantas condições financeiras. Então eu tinha que tirar dinheiro de algum lugar. E eu sou uma pessoa que eu gosto de gastar. Eu gosto de comprar. Lhe compreendo. Entendeu? E eu precisava de dinheiro, gente. E, tipo assim, eu tinha voz, todo mundo falava que era bonita, sabia tocar. Por que não? Por que não? Por que Exatamente. não? Então, tamo lá trabalhando. Porque aí eu consegui ter minhas coisas, consegui comprar minhas roupas, consegui comprar meus sapatos, Você consegui lembra comprar qual meu foi o celular. primeiro cachê assim que você ganhou e o que você fez com ele? Gente, eu acho que cachê não existia tanto. Eu acho que o primeiro cachê, se pá, foi alguma comida, né? Não sei, porque eu era muito nova.
Mas eu lembro que, assim, em relação à quantidade de dinheiro mesmo, assim, eu lembro que nas paradas artísticas que aconteciam, era tipo R$ 50 para cada um na época. Sim. Aí depois subiu para 150. Quando eu tocava com o meu amigo, eu pagava R$ 100 a ele e ficava com 150, já era 250. Sim. Só que é isso, eu me profissionalizei muito rápido. Sim. Então, eu já acompanhava o cachê da galera que já tocava há muito tempo, muito rápido também. Então, na época, o cachê era o quê? 250, R$ 300, mais ou menos. Aí, eu tocava com ele, só que ele começou a ter foi pra uma vida diferente, né? Pra Sim. um caminho diferente. E voz e violão super supria o que a galera E como precisava você naquele se momento. bastava, porque você cantava e tocava, então Exatamente. Então, caminhou. eu comecei a pegar o cachê só pra mim, né? Aí eu lembro que aqui em Aracaju, eu morei aqui depois de Lagarto, eu vim pra cá em 2015. Em 2015. 2015, 2016, 2017. 2017, eu não lembro a quantidade de shows que eu fiz aqui em Aracaju. Porque eu lembro que tinha dias que eu fazia 3 shows em um dia. Sim. Então, é isso, cara de pau mesmo, entendeu? Mas aí, por exemplo, Cara e de aí, pau. e aí nesse, né, você tocando, né, conseguindo sua grana e tal, tem algum marco, assim, que o seu trabalho, assim, quanto artista, é tipo assim, poxa, eu queria comprar, sei lá, um violão novo, ou comprar, sei lá, uma roupa nova, enfim, alguma coisa que, tipo assim, de você juntar cachês e você, poxa, consegui comprar isso, assim, a Sim. primeira, Ó, eu lembro, mas não foi relacionado à música. certo? Mas foi para a música. Sim, É, eu não paro quieta num canto. Então, enquanto eu me divido entre duas personalidades muito distintas, mas que fazem sentido porque ambas são artísticas, que é a arquitetura e a música. Então, eu fazia estágio no Tribunal de Justiça, certo. quando eu fazia edificações no IFES daqui de Aracaju. Então, eu fiz 2 anos em Lagarto e fiz 2 anos aqui em Aracaju. E aí, eu lembro que o meu primeiro salário do tribunal foi para comprar o violão que eu tenho até hoje. É o que eu trabalho hoje nos casamentos, porque assim, eu também tenho esse rolê. Quando eu compro uma coisa, eu prefiro juntar muita E grana e comprar uma comprar coisa boa, muito boa. é, Entendi. porque eu sei que vai ser para o meu uso profissional, do que eu comprar algo que é mais ou menos e depois eu ter que comprar novamente, Ou que isso comprar não vai fazer outras coisas. sentido. Pra mim não faz. Então eu lembro que o meu primeiro salário foram 2 meses juntos, assim. Eu peguei e comprei à vista o meu violão. Gente, um mês depois, invadiram a minha casa. Ih, Levaram o meu cachê, meu violão e meu notebook. pô, acabou a vida da pessoa. Pô. Vocês não têm noção do quanto eu chorei. Eu chorei no IFES. Eu soube a notícia por telefone. Eu fui parar no médico. Caramba, velho. Porque eu gritava. Eu falava, eu não acredito, e eu não tinha dinheiro, entendeu? E aí eu lembro que Torugo Sim. soube dessa situação e assim, ele foi um anjo na minha vida, sabe? Ele fez o Help da Milena. A gente fez um show com vários Eu lembro artistas, disso, eu lembro disso, eu lembro. Lembro. exatamente, pra conseguir comprar o Ah, violão. então o help, na verdade, foi por causa desse rolê mesmo, né? Que Exatamente. entraram na sua casa e Invadiram na minha levaram. casa e levaram tudo. E era o que eu ganhava dinheiro. Tipo assim, o violão que eu tinha acabado de comprar. O outro já não supria mais a demanda, sabe? Sim. É, levaram o notebook, que era o que eu usava pra estudar, e levaram ainda o cachê. Ainda bem que não levaram a bolsa que eu tinha comprado na mesma semana. Senão eu já ia perder mais dinheiro. Mas assim, o Help foi muito massa. Vários artistas participaram, Marus Canásio. Enfim, a galera toda desceu pra lá. Não, e é legal você falar isso, porque assim, o nome de Torugo, ele vem sempre aqui nos podcasts da Porque galera, que Torugo é é um cara incrível. muito generoso, né, Gente, cara? amo demais. Um abraço pra Torugo aí, se Abraço, estiver Torugo. aí. Você é maravilhoso. E aí, Milena, veja, você começa, né, se jogar, fazer, mas aí tem Sim, um momento que você quer mostrar mais do que aquilo que você gostava de ouvir e você interpretar. exatamente. Como é que nasce eh, a vontade de compor e como é que se deu esse processo com você? Então, aí vem. Eu sou cara de pau. Mas do mesmo tanto que eu sou cara de pau, eu sou insegura. Eu só não mostro tanto.
E aí, a composição em si era algo que eu nunca pensei que eu conseguisse fazer. Ainda hoje eu fico assim, meio, será que eu sei realmente o que eu tô fazendo? Mas Lucas, meu marido, ele sempre me incentivou. Ele sempre falou bem assim, Milena, eu vou compor uma música. Só pra você ver que você consegue compor. Ele Porque se desafiou. eu, que não sou músico, vou fazer uma música, você com certeza vai fazer. Inclusive, essa música, ela tá no meu EP, que é Meu Amor. Sim, É a música que foi composta pelo meu sim. marido. E aí eu falei, tá. Só que assim, não foi tão simples, gente. Eu tive que viver momentos muito drásticos, né? Assim como o mundo inteiro, pra começar a acreditar que realmente eu conseguiria escrever. Quando foi que eu comecei a compor? Na pandemia. Quando a gente teve esse momento mais íntimo com a gente. Porque assim, eu não parava quieta, entendeu? Então, como não era algo que eu realmente acreditava, eu não sentava pra fazer, Sim. entendeu? Eu não sentava. E a pandemia, ela me trouxe tanta questão de sentimentos que eu acho que todo mundo ficou assim Todo mundo passou. fervendo, né? Pra soltar de alguma maneira. E aí a música foi o meu refúgio. Então foi quando eu comecei a compor. Então eu comecei a compor em 2020. Quando a gente se conhece, Quando a gente se basicamente. conheceu, exatamente. E aí, Aconchego, que é a música que eu lancei esse ano, foi a terceira música que eu escrevi. Caramba. Então, assim, Aconchego pra mim é uma pérola, porque eu escrevi a música, foi a terceira música que eu escrevo, sabe? A terceira música que eu escrevi. E foi a música que, quando eu participei da live da Preta Gil, foi a que veio em minha mente pra cantar pra ela. E ela amou demais, sabe? Foi muito bonita, assim, na live. Ela não parava de se emocionar. A neta dela também ficava, tipo assim, toda besta. E ela dormiu do meio pro final da música. Então foi uma conexão muito bonita, foi algo muito bonito. Aí só pra galera entender isso aí, como é que se deu? Como é que você parou numa live da Preta Gil? Então, pandemia, eu não conseguia dormir cedo. E eu sempre tava com o violão meio que na mão. Minha prima tava assistindo a live da Preta Gil. Certo. Sempre tinham muitas lives, né? Sim. Durante a pandemia. E aí, Catinha tava assistindo a live da Preta Gil e ela tava chamando pessoas pra cantar na live. E eram pessoas que não eram famosas. Então, ela viu uma oportunidade de eu entrar. E aí, meu amor, ela me ligou. Era tipo 1h da manhã, eu acho. E ela, Milena, entra agora na live da Preta Gil. E Ela tá você não tava chamando. nem ligada, né? Que era sua prima que Não! tava ali olhando, né? Foi algo assim, tipo, eu fui convidada a participar. Mais ou menos isso. Quase intimada, né? Intimada, intimada a participar. E aí, eu entrei na live e minha prima começou. Milena, 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 Milena. Aí chamou a galera da família pra Certo. poder entrar. Nem todo mundo tava acordado. Mas quem estava acordado, tava lá. Milena, Milena. Aí depois a galera que nem sabia quem era a Milena, tava chamando Milena. Que tava aparecendo, aí virou meme. Milena, Milena, Exatamente. Milena. Exatamente. E aí, quem tava na hora lá era a Dai. Hoje eu sou até amiga dela. Ela tava cantando também uma música dela. Uhum. E aí, quando o Dai saiu, eu falei, caraca, mano, como é que... Tipo assim, a música dela é muito boa, né? Ela cantou a capela e tal. Será que eu... Será? Aí ia bater já Entendeu? a Aí eu já, insegurança, né? vou pegar o violão. Não vou cantar a capela, não. Vou pegar o violão. Aí eu já, mas eu vou. Não tenho nada a perder. O não eu já tenho. Não é não? Exatamente. Pronto. Oxe, Milena, Milena, Milena. Quando eu vejo um negocinho rodando aqui, aí, carregando, meu Deus do céu, eu vou entrar na live da Convidando Preta pra Gil. live, né? Rodando. Assim. Exatamente. Aí eu entrei na live. E E aí aí? ela conversou comigo e tal. Aí eu falei, eita, vou cantar uma música minha, aproveitar que Dai, porque assim, eu não tinha pensado em cantar uma música minha. Certo. Mas como o Dai tinha cantado uma composição dela, eu falei, vou cantar uma música minha. Então, quer dizer, aí veja, pelo que você tá me dizendo, então, a sua estreia como mostrar uma Foi. composição sua depois da, né? Depois da provocação do seu marido. Foi pra Preta Foi Gil. pra Preta Gil. Ai, meu Deus, que loucura. Foi mais ou menos isso mesmo. Caramba. E aí que ela ficou encantada com a música.
Aconteceu até uma coisa que eu nem sei se eu já falei, mas, tipo assim, meu telefone, sabe? Quando alguém liga, Sim. alguém me ligou, eu não sei quem me ligou, eu acho que viu na live, me ligou, assim. E aí o áudio começou a sair por aqui, por cima. Sim. Então, eu tava aqui, eu não tava ouvindo ela falar, e eu colocava o áudio assim, eu ficava toda feia na live, e eu, tipo assim, ai meu Deus, eu tenho que ouvir o que ela tá falando, e eu, sabe, eu nervosa. Mas eu vi, eu consegui escutar, foram comentários, assim, tipo, muito positivos, e assim, quando ela fechou a live, ela fez um story falando sobre eu e sobre Dai. E na live mesmo, ela me convidou pra ela fazer a produção da canção. Só que assim, pandemia. Tava no início da pandemia. Isso foi em maio de 2020. Foi muito no início. A gente não sabia como ia ser o desdobramento, Sim. todas as questões pessoais que todo mundo Sim, sofreu, total. né? Então, ela, depois que ela fez falando que ia me lançar enquanto artista compositora, eu surtei, né? Ah, Surtei. obviamente. Até Surtei. porque naquele momento a Preta Gil, além de artista, ela também tinha a Mind, né? E ela já tava Ela nesse tinha rolê de empresariando as pessoas, 4 né? gravadoras. Ela tinha. 4 selos. Então, assim, eu fiquei louca. Na segunda-feira, ela falou que a produtora ia entrar em contato comigo. Eles entraram em contato. Eles pediram pra eu fazer um vídeo cantando a música e tocando, pra eles começarem a produção. Só que depois de um mês, mais ou menos, eu fiquei sabendo que isso não ia rolar muito por conta de a galera não tava podendo sair pra ir pra estúdio mais, todo mundo tava tendo que ficar em casa. A Como é que gente não ia? sabia quanto tempo ia demorar, a gente achou que era um Exatamente. mês, 2, 3, quase 2 anos, né? Sim. Então, a solução foi, ela financiou a produção. Eu entrei em contato com o produtor daqui, Uhum. peguei o orçamento, mandei pra ela e eu recebi um Pix da Preta Gil, gente. Recebi um Pix, entendeu? E aí, eu lembro que logo depois, na madrugada mesmo, além dos stories que ela fez um post com a minha foto, com a foto de Dai, com a foto de outra cantora, de outro local do Brasil. E ela fez um texto muito lindo e, enfim, foi um momento muito, muito especial, sabe? É, Infelizmente, muitas pessoas não sabem dessa questão, dessa situação e Mas tudo agora vai mais. saber. Agora tá Mas aí, tá no mundo. tá no mundo. Mas é algo muito importante pra gente, enquanto artista, ser reconhecido por uma Com pessoa certeza. que já é reconhecida, né? Então, assim, eu acho que a demora, que nem uma amiga minha me disse, que hoje ela é super reconhecida. Inclusive, Gabi, um cheiro pra você. É, é ser reconhecido. É, tipo, as pessoas entenderem o seu trabalho e enxergarem o seu trabalho. Depois que as pessoas conhecem, se tu for boa, meu amor, Você vai, a é vida só, leva. exatamente. Aí vamos esperar essa hora chegar, né? Não, e uma coisa que é legal também, e eu sempre gosto de, nos papos, assim, trazer insights pra a galera que tá nos assistindo. Às vezes tem uma ideia, às vezes até tá desestimulado, né? Porque, Uhum. enfim, o fazer artística às vezes é muito solitário, né? E você vê, você entra na live da Preta Gil, você não estava acompanhando, mas pela sua prima ter lhe chamado, com todas as suas incertezas, Aham. inseguranças, né? Sim. E por um estalo, né? Talvez você, por um detalhe, um grande detalhe, mas assim, na hora, provavelmente deve ter sido um detalhe que é, não vou cantar a música dos outros, vou cantar a música minha. Se você Sim. tivesse, imagine, se você tivesse cantado uma música qualquer, talvez você não teria pego ela onde você pegou, nem recebeu financiamento, nem criar essa história. Então, assim, às vezes Exatamente. decisões mínimas de Uhum. você passar a sua verdade é que faz a grande diferença. Real. E, tipo, é interessante porque eu não tinha nenhuma música lançada. Eu não tinha nada. Eu tinha várias escritas, né? Porque eu já estava escrevendo. Mas eu não acreditava que aquilo ali seria algo realmente muito bom. E assim, Aconchego foi uma música que eu lembro que eu fiz aqueles vídeos que tinha pra TV Sergipe, Sim. de cantar composições Sim, suas, sim. autorais e tudo mais. Encerrava o jornal, se eu não me engano, Isso, né? exatamente. E tocou Aconchego, vieram 4 pessoas querendo produzir a música. E aí eu falei, não, 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 porque assim, Preta Gil vai produzir, né, meu amor? Não. Mas, enfim, acabou não acontecendo.
Mas Danilo Rezende é o produtor da música. E assim, Cara, muita gente vai ele é. mandar um abraço pra Danilo Danilo, aí. você sabe que eu É um amo cara do você e bem o seu demais. trabalho. Ele é incrível. E assim, ficou sensacional. Quando eu consegui, eu recebi o Pix da Preta em 2021. Eu comecei a produzir ela em 2022. Só que eu não consegui lançar ela em 2022. Eu cheguei a mandar pra Preta Gil. Ela falou que estava incrível a música, só que eu ainda não tinha a parte visual feita. Sim. E agora, não vamos passar os ares, não. Mas eu entrei em depressão no ano. E aí eu não consegui levar pra frente o projeto em si. Então eu preferi guardar realmente numa caixinha assim de joias, pra quando eu tivesse bem, eu pudesse fazer o lançamento da música, entendeu? Então assim, eu cheguei a lançar outras músicas, mas Aconchego em específico, eu queria muito esperar um momento que eu tivesse realmente ciência de que eu sou uma cantora e eu sou uma compositora e que eu estou pronta para fazer um show meu, assim, para as pessoas pagarem para eu fazer um show e não precisar de músicas de outras pessoas para Sim, poder chamar o público. perfeito. Então, eu acredito que esse momento chegou, as asas abriram, Sim. entendeu? Que nunca tiveram fechadas. Nunca tiveram, mas era Talvez, de outras né? formas. Exatamente. É, Talvez não tinha tanta confiança como você tem, assim, né? é, Esse domínio, né? Do que sim. você quer e que você pode Então, fazer. mas veja, eu sempre fui muito apegada ao violão. Sim, Veja, a minha história sempre teve muito conectada com o violão. E sim. todo mundo vai saber o que eu tô falando. Quem toca e canta desde o início, qual é a presença de palco que tu tem, se não for ficar com o violão na mão? Entendeu? Então eu não tinha esse molejo, esse negócio, assim. Então é aí Sim. que o Versus Uni vira a minha escola. Entendi. Porque eu começo a fazer teatro, eu começo a cantar e eu começo a atuar. E eu começo a ter presença de palco, eu começo a interagir com as crianças, eu começo a. Enfim. Para quem não conhece, o Versus Uni é um grupo infantil, né? Musical. Que ele nasceu também lá em Lagarto, é um primo meu que fundou o Versus Uni. Enfim, basicamente é feito por famílias e amigos. Elaine também é minha prima, ela faz parte. E aí ele me chamou nesse projeto, para esse projeto, e eu sempre falei para ele, olha, é, eu eu vou super topo, com certeza, mas eu sempre vou estar priorizando a questão do meu trabalho em si. Sim. Porque na época a gente rala muito, né, para conseguir É. alguma E coisa. projeto infantil ainda mais. É babado, né? Exatamente. Então, assim, muitos dos shows eu não conseguia estar fazendo parte, participando, porque eu tinha algum casamento. Até hoje isso acontece. Por exemplo, esse mês agora, que a gente tem, nem sei, acho que tem mais de 20 shows, é, 3 eventos eu não vou conseguir participar porque eu já tenho casamento agendado. Ano que vem eu nem vou marcar nada. Porque eu já sei que outubro vai ser só pro Versus Uni, entendeu? Mas foi um grupo que começou assim, bem pequenininho, e hoje em dia tá. Meu Deus do céu, É assim, eu me verdade. sinto famosa. Unidune é famosa, tá? Milena Nascimento nem tanto, mas a Unidune, meu amor, tão por fora. E aí, só pra galera conhecer, tem uma história, né, do Verso 1, né? São seres de outro Isso. pai, de outro A gente veio do planeta, planeta né? Uni, exatamente. Nós somos extraterrestres. Nós viemos do planeta Uni. Por lá eu me chamo Unidune. E, enfim, todos os Unis, eles têm Uni no nome. E a gente tava viajando pelo espaço e acabou o combustível. E a gente veio parar aqui na Terra. E a gente veio procurar combustível aqui na Terra, o combustível lunar. Que inclusive vai sair o nosso filme, Em Sim, Busca do Combustível Lunar. E aí, foi basicamente isso, né? A gente veio parar aqui na Terra, e aí tem Milena, que é cantora lá no Planeta Uni, a Unidune é cantora no Planeta Uni, quando chega aqui na Terra, quer cantar pros terráqueos. E tem a Unisol, que a Unisol, ela é uma blogueira, entendeu? Agora ela tem até a música dela que vai sair agora, que é a blogueira intergaláctica, que ela quer ser muito famosa na Terra. Ela quer ser, tipo assim, a blogueira do Instagram, do TikTok, do YouTube e tudo mais, entendeu? Então, ela quer ficar aqui na Terra, porque ela amou a Terra. Só que o Unipingo,
que é Gabriel, ele quer voltar pro planeta dele, entendeu? Ele não quer deixar a Ele gente quer aqui na estragar Terra. o rolê. O rolê Ele quer começou a ficar bom. estragar. Ele quer estragar. Mas a gente vai ficar um tempo aqui na Terra, entendeu? Porque o pessoal tá gostando Por bastante da favor, gente, não as abandonem a crianças gente. amam. Gente, eu fiquei muito encantada, assim, no show que a gente fez no Encontro Cultural esse ano, lá em Lagarto, as crianças todas cantando Entre Sonhos e Estrelas. É uma música que eu faço com Gel, a voz, composição de Gabriel. E assim, cara, é uma música surreal, de linda, sabe? Parece música da Disney, assim, eu me sinto uma Sim, princesa. sim. E e é isso, quando eu comecei a entrar, quando eu entrei no Versus Uni, eu comecei realmente a fazer shows, que eu comecei, porque assim, eu deixei barzinho, deixei de tocar em restaurante, eu cantava em eventos particulares, mas eu não canto mais. Hoje em dia eu tô focada somente em cerimônia de casamento. Eu tive que nichar porque eu sou mestranda, entendeu? Sim, A pessoa tem outra, aí não é, não tem aí é um tempo. babado grande, É né? um babado para resolver muito grande. Então eu tive que diminuir a minha carga, entendeu? Para poder suprir. Então eu fui para um nicho que a gente sabe que tem uma remuneração melhor, então a gente trabalha menos, ganha mais, né? Sim. E consegue ter tempo para poder fazer as outras atividades. Mas aí Então, como é que você chega no casamento? Porque você faz a trajetória que eu acho que todo mundo, né, que sim, faz, que é barzinho. barzinho, tal, monta as bandas, vai pro barzinho, começa a compor, começa a lançar suas músicas. E aí, quando é que esse mercado de casamento vira uma possibilidade e como é que ele chega pra você? Pronto. Desde sempre, pelo menos para as pessoas que já me conheciam enquanto cantora, já amavam a minha voz. Então, assim, eu sempre fiz casamento, desde que eu comecei. Eu Sim. fiz casamento. Cantei, inclusive, Danilo já foi violonista para mim, enquanto eu cantava no casamento. Já cantei com músicos daqui de Aracaju que se juntaram para eu poder fazer a cerimônia, mas não era um projeto em específico, não era algo que eu estava focada em fazer. Sim. Era algo que acontecia pontualmente, assim, uma vez no ano, duas vezes no ano. E aí eu comecei a pensar, gente, agora eu já sou uma adulta, né? Eu tenho que tomar vergonha na cara. E E, o primeiro casamento que você faz, você ainda na idade que 15, 16, por nossa, aí? 16 anos. Não lhe 16 assustou, não, anos. quando alguém lhe chamou pro casamento? Porque o casamento é um negócio muito particular, um negócio, né? Eu acho que é uma É, responsabilidade. Cantar em casamento, acho que é uma então, responsabilidade muito diferente, né? eu lembro que eu ficava bem nervosa, mas eu estudava muito. Então, como eu passava muitas músicas antes, quando eu chegava lá, eu ficava com as borboletas na barriga, mas a emoção do casamento é algo que faz com que a gente simplesmente transcenda e fique totalmente em paz, sabe? E algo que me fez querer realmente não foi tanto essa parte financeira e de tempo. O que na verdade fez eu querer ir para o casamento foi a questão da música fazer sentido. Veja só, se a gente toca num barzinho, se a gente toca num restaurante, a música, ela não é a principal Perfeito. Ela é um situação plano ali. de fundo. Ela é um plano de fundo, ela é um complemento. E assim, barzinho a gente passa 3 horas cantando. Eu tô em busca que quem foi o ser que inventou 3 horas de show é um negócio Gente, legal. eu já fiz 4 horas. Gente, isso é escravidão para um músico. Sério. Imagine fazer 3 shows. Eu lembro que eu fazia três. Eram Mas, 9 horas cantando. diga aí. Não, não, Não tem não é. músculo, Não não tem tem voz que aguente. músculo, né? E a Não tem galera músculo. não entende que é um músculo. E eu fiquei doente, viu? 2017, que foi o tempo que eu mais fiz show, assim. Eu cheguei a ter que fazer fonoterapia e tudo Eu lembro disso, mais eu por lembro. conta disso. Mas enfim, voltando. É, Não fazia sentido pra mim mais cantar em barzinho, em restaurante. Eu não tinha aquele feedback. Eu acho que o artista ele precisa muito da troca, Sim, sabe? Você ficar cantando só pra você não faz muito sentido. A não ser que você esteja no seu quarto e tudo mais, né? Mas você estar num ambiente que as pessoas estão ali querendo conversar mais do que te ouvir, que tá tudo bem, entende? Só que não é algo que eu me sentia bem fazendo. Então eu já perfeito. tava indo só porque eu precisava de dinheiro, porque era o meu trabalho. Obrigação. Apenas. E eu não queria que a música virasse obrigação. Entendeu? É algo que eu gosto demais para ser obrigação. Então, como eu tive a oportunidade de participar desses casamentos poucos,
eu ficava só falando assim com minha mãe: mãe, um dia eu sonho em cantar só em casamento. Por quê? Porque toda vez que eu vou cantar no casamento, por mais que seja tanta responsabilidade que a gente tem que entregar muito, é um momento que a música, ela faz parte do rolê, sabe? Tipo assim, a Ela música, ela emociona, a galera é, chora, ela precisa estar presente. e as músicas são escolhidas pelos noivos porque tem uma trajetória, faz Exatamente. parte da história, Ex- né? exatamente. Então, o que mais me motivou a entrar nesse mercado foi isso. Foi o gostar de cantar e querer que as pessoas me escutassem e que fizesse sentido para as pessoas. E assim, é muito fantástico, porque, por exemplo, eu fiz casamentos esse ano que a galera fez fila para tirar foto comigo depois de uma cerimônia de casamento e a mãe do noivo estava presente. Então, tipo assim, é muito gratificante você ter o retorno. Eu fiz 2 casamentos, acho que semana passada, ou semana retrasada, que eu fui pegar o feedback das noivas, e assim, elas ficaram pasmas mesmo, sabe? Com o resultado e tudo mais. Então, eu busco, né, sempre me aperfeiçoar para esse mercado. Então, Sim, gente, casamento é sentimento. E assim, a minha voz, ela combina muito sim. com essa vertente. Ela é bem suave, tem uns brilhinhos Tem o assim e seu tal. estilo, Tem, né? Dessa coisa mais acústica, né? exatamente, Dessa coisa mais emotiva, melancólica, melancólica. isso. Então, isso acaba ajudando bastante. E eu me apaixonei por esse mercado. E eu Então, o meu acredito sonho é. também que nisso tudo que você tá falando, o game vai zerar quando você cantar uma música sua numa cerimônia, uma das suas Au- músicas seja Ó, escolhida pelos noivos, né? gente, aí vai ser lindo, porque eu já canto. A Aconchego, ela tá em praticamente todas as minhas É? cerimônias na parte das fotos, porque Que assim, massa. na parte das entradas, são os noivos que escolhem, mas nas fotos, algumas eu coloco do meu repertório. Eles deixam livre. Exatamente. Aí você já coloca Então, suas a músicas. Aconchego tá sempre lá. É. E como é a reação das pessoas? Mano, as pessoas gostam muito. É sempre a parte que eu me apresento, né? Porque na cerimônia de casamento, a gente não tem essa abertura pra falar tanto da gente, do nosso trabalho, Perfeito. né? É o Aí momento dos noivos. você canta seu trabalho. Exatamente. Mas eu tenho a oportunidade de falar com os noivos nesse momento, no Sim, final, que eles estão ali tirando fotos, agradecer pelo convite, pela confiança de estar participando. sim, E aí eu vi uma brecha para falar. Isso me deu um estalo quando foi o lançamento, antes do lançamento. sim. Que eu chegava e falava bem assim: olha, meu nome é Milena, eu tô lançando uma música. O nome dela se chama Aconchego, ela fala sobre amor, vou cantar aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Então, tipo assim, peguei um gancho de falar com os noivos e Sim. nananana, e passava. E a galera aplaudia depois, porque como eu chamava, né, eu falava com eles, tinha um retorno, era recíproco. E eles Agora eu já tô estavam entendendo lá. da onde veio tanto preceito. Uhum. Até eu fiquei impressionada, porque assim, eu não fiz uma campanha de pre-save, mas o que eu fiz foi muito bem feito, assim. Eu amei, eu não sei se você viu os vídeos, acredito que você acompanhou, né? Vi. Gente, uma coisa mais linda que a outra. Eu fiquei impactada, assim, sabe? Foi muito gostoso fazer essa campanha, trabalhar contigo, assim. E era exatamente isso que eu queria, sabe? E Era assim, exatamente para isso que eu vocês queria. entenderem assim, Milena teve um resultado muito expressivo assim de pré-saves, né, que a gente sempre trabalha aqui, que pô, às vezes você quer, não sabe como ajudar um artista, cara, só o simples fato de um pré-save já ajuda tanto, porque mostra para a plataforma que o artista tem pessoas querendo ouvir e tal, e o melhor impulso que você pode dar pro artista é realmente divulgar as coisas dele, né? E não Exatamente. custa nada, né? É de É de graça, gente. Quando a graça. gente pedir pra fazer o pré-save, faz. É um negócio que dura o quê? 2 minutos, Não, entendeu? menos, Menos é. de 2 se É, tiver logado. não, então, é 15 segundos. Exatamente. E ajuda bastante, como ele falou, né? As plataformas, elas percebem que existe um volume de pessoas ali querendo escutar você, mesmo antes da música sair. E isso faz com que valorize o nosso trabalho. Então, sempre que vocês puderem, fica a dica, façam pré-save, entendeu? Inclusive, tá rolando pré-save aí do Versus Uni. Tá rolando do Versus Se One. puderem. Aí. Vou botar aí nos comentários aí para você fazer o link. Outra coisa também é que nessa sua caminhada, a gente tem prêmios, né? Você Hum. tem
prêmios, você tem situações de festivais que você participou e você ganhou. Me conte um pouco sobre esses prêmios. Ó, o primeiro de todos foi no IFES, né? Eu falei pra você, lá tinha concurso de talentos, Sim, então... nosso Vlamir. É, exatamente. Então, meu primeiro foi no IFES. E aí eu fiquei apaixonada por participar de festivais e tudo mais. E eu sempre tive participando. Gente, eu não vou lembrar, porque eu sou péssima de memória, entendeu? Mas eu acho que os maiores prêmios pra mim foram os editais, sabe? Os maiores prêmios, assim, as maiores pérolas foram os editais, porque foi aonde eu consegui fazer o lançamento do meu EP, foi aonde eu consegui produzir o videoclipe de Aconchego, que eu só queria que saísse se tivesse uma parte visual bacana e Sim. trabalhada. Estar por vir, né? Olha, Ó. vem aí. Vem aí um single que eu sou apaixonada. Pra mim, a minha melhor composição. Sem dúvidas. É uma música. A história dela é um pouco triste. Eu vou contar um pouquinho pra Ó, vocês. dê um spoilerzinho. Vamos dar um Porque, spoiler. tipo assim, o massa é isso, que você ambienta a pessoa, quando ela vai ouvir, ela, poxa, ela me falou realmente. Essa música, a história dela é drástica, tá? Preparando vocês já pra ouvirem. Meu pai tava com Covid. E a gente tava morrendo de medo lá em casa. E aí, teve um dia que eu tava dormindo e eu ouço: socorro! Milena, Milena, Milena! Me ajuda! E eu acordei atordoada. E aí, eu saí correndo e quando eu chego na porta da cozinha, tá meu pai no chão e minha mãe segurando ele. E eu fiquei estátua. Eu não consegui ir pro meu pai. Eu não consegui ir ajudar. Eu achei que ele já estava ajudado. Minha mãe já tinha ajudado ele. E eu morria de medo de pegar Covid. Morria de medo, porque eu vim da Europa. Eu acompanhei o Covid, o início, lá. A galera morrendo lá. E lá E o quando bicho eu vim pegou pro, bem mais do que o Brasil, e né? quando eu vim pro Brasil, Brasil não existia Covid, não, meu amor. Carnaval torando aqui e eu em casa. Em casa, porque eu não saía, porque eu sabia que o negócio era muito grande. E eu falava, e todo mundo me chamava de louca. Me chamava de louca. E eu, gente, vocês não estão entendendo. Vai Esse negócio é chegar. maior do que o que vocês estão pensando. E aí ninguém entendia meus medos. E, enfim, surtei, né? Na pandemia eu surtei. Todo mundo, né? Quem não? Não Quem tem não? quem não. Aí meu pai pegou Covid, nessa ele caiu, porque a oxigenação dele baixou. Minha mãe já estava segurando ele, só que eu fiquei muito triste, enquanto filha, por não ter conseguido dar suporte, mesmo que eu fosse ser contaminada, sabe? Eu entendo que a ação que eu fiz foi a correta, porque meu pai estava lá contaminado e ele já realmente já estava com minha mãe já estava com ele no colo. E não precisava mais de ajuda, sabe? Então, o que minha mãe precisava, na verdade, era mais um apoio moral e Sim. de falar bem assim: tá tudo bem, leva ele pra cama. Só que logo depois ele acordou, foi pra cama e ficou tudo bem. Foi o episódio mais drástico, assim, que a gente teve com a Covid lá em casa. Graças a Deus, foi um desmaio. Ah, graças a Apenas. Deus. Só que eu fiquei me sentindo muito mal. Eu fiquei me sentindo muito mal por conta disso. E aí eu lembro que eu fiz quarentena. Eu fiquei no quarto, porque eu sabia agora que não só meu pai estava com Covid, mas minha mãe Sua mãe também também. estaria. Sim. E aí eu e meu irmão, ele no quarto dele, eu no meu quarto. E aí eu não consegui dormir. E no outro dia, eu precisava desabafar. Então, eu fiz uma música que não era música. Eu até escrevi assim, Desabafo em forma de poema, que era o nome de Feridas. E aí escrevi, só que eu não conseguia musicalizar. Eu não conseguia musicalizar. Então, assim, era um poema muito bonito. Tudo bem. Era um poema muito bonito, que é para um bom sentido, né? A gente não pode perder a fé, levantar a cabeça. Mas é muito pesado também, porque fala mais ou menos assim: todo esse medo me sufoca. Não só minha mente, mas o meu corpo, ele não suporta. Eu tento pensar nas coisas boas, eu tento enganar meus pensamentos, eu mando desculpas ao vento, mas no vai e vem da vida só nos resta curar as feridas, erguer a cabeça cada vez que nossa fé for distraída, nos render às amarras do destino e não deixar que o tempo passe sem que trilhemos nosso caminho. Então, esse poema surgiu. Forte? Exatamente. Então, Forte.
E foi algo que me, sabe, acalentou, me aconchegou. E a gente pode levar esse seu desabafo, vamos falar Uhum, assim, para várias outras exatamente. possibilidades da vida que a Várias. gente todos os dias tem que enfrentar. Com certeza. E aí, eu lembro que poucos dias depois, Maruska chegou pra me pedir pra musicalizar uma música dela, que ela tinha feito uma letra. Sim, Não ficou legal, mas tinha um vocalize muito bom na música. Só que era muito pesado pra música dela. E aí, depois, quando eu comecei a querer musicalizar esse poema, esse vocalize voltou. Eu até perguntei, Mari, me diga que tu não usou aquela composição que eu fiz. Ela disse, não, não usei não, Milena. Eu falei, tá, porque eu vou usar agora. Então, o vocalize, que é o mais forte da música, na verdade tudo é forte, eu acho, mas ele é muito impactante, veio, tipo, pra fazer uma música pra outra pessoa. E aí meio que eu sim, juntei esse vocalize e quando eu comecei a cantar ele junto com o poema, começou a fazer sentido. E aí virou Feridas. Foi a partir dessa música, agora já pegando um gancho de como as uhum, coisas funcionam, né? Foi a partir dessa música que eu tive a ideia de fazer o curta, né? Então vamos lá, mais outro edital, que aí vem o lançamento do single, lançamento do EP, que são as músicas que compõem o meu filme, perfeito. que é o último que vai sair. Como eu tive a ideia de fazer uma história para esse filme para poder ter sido aprovado na Paulo Gustavo. Porque, assim, eu nunca imaginei ganhar tanto dinheiro pra fazer um trabalho autoral. Graças a Deus, entendeu? Então, assim, a partir dessa música, eu percebi que é, ela, ela traz muitas fases de problemas que a gente enfrenta na nossa vida, mas que no final tudo vai dar certo. Então, eu tive a ideia de pegar 3 músicas minhas, de momentos distintos durante a pandemia. É, Feridas, Ainda Posso Sonhar e Acredite, que é a última música do EP, para poder fazer a história do filme. Então é um filme meio que o nome do filme é Cura e é exatamente isso. Começa em um momento mais pesado, né, em um momento mais doloroso e sofrido, mas nunca deixando de acreditar, Sim. entende? Então assim, o filme tá pronto. Eu não vejo a hora de ir pro mundo. No filme você só dirigiu ou você atuou Não, eu também? fiz tudo. Ó, o filme, é isso que eu falei. Eu costurei as roupas. Eu fui diretora geral. Eu tive que atuar também, mas eu dei uma de Baco, entendeu? Porque a inspiração do meu filme não tem nada a ver com a história ou com o próprio filme de Baco. Mas a maior referência foi Baco do Blues, que é o Bluesman. Certo. Perfeito esse filme. É um curta, assim, incrível. E ele só aparece em uma cena. Tipo, literalmente em uma foto. E aí eu falei, eu sei que eu não sou famosa, que eu tenho que mostrar meu rosto pra galera começar a me conhecer de verdade, mas no meu filme eu quero estar em um local que eu me sinta extremamente confortável. Sim. E aí que a gente, enquanto artista, tem altos e baixos. E a frustração é o mais baixo que eu acho que existe, assim, a gente sempre fica muito desesperançoso em alguns momentos. E quando eu tava fazendo não, mas quando eu tava criando e projetando o filme, construindo a história, eu falei, eu não quero aparecer. Eu quero aparecer em um pequeno momento. Então eu vou aparecer em um momento, mas é um momento só, mesmo assim, sabe? Tipo assim, são alguns segundos, eu acho. Mas eu acho que é um momento que eu declamo o poema, então é um momento bastante impactante, Sim. que faz total sentido eu estar ali, E essa sabe? experiência de você estar à frente de um projeto audiovisual, que também acho que para você talvez seja a manifestação artística que você Sim. desenvolveu, que você, tipo assim, foi mais recente, né? Esse Sim. contato, né? Foi difícil? Não, foi muito natural, assim. Eu cheguei até a fazer direção de outros projetos de artistas de lá de Lagarto, porque agora já é outro nicho que eu tô trabalhando também. É, porque, enfim, é isso. Eu sou muito boa em falar com as pessoas, em ter contatos e dirigir equipe e tudo mais. Então, eu tive problemas, assim, em relação à questão de direção,
confiar nas pessoas erradas, que isso sempre acontece, né? A gente, bom, um filme, tu tem uma equipe gigantesca, sempre vai ter alguma pessoa que vai fazer alguma coisinha que você não vai gostar. Normal. Ou que você tenha que ficar ali no pé, É, cobrando a todo momento pra pessoa fazer o trabalho, entendeu? E aí que eu fiz uma cagada muito grande. Tu vai dizer, compartilhe com a é, gente. gente, eu paguei a galera antes de fazer o trabalho. Porque eu sou assim, eu confio demais em todo mundo. E não façam isso não, eu já aprendi já agora, tá? Você só paga depois que a pessoa te dá o Ou serviço, pelo faz o menos você serviço. dá uns Você só a 50%, né? entrada Dá e uma entradinha, porque né? eu percebi que a galera, ela relaxa. E projetos assim, dessa dimensão, eles demoram muito para serem feitos. Tem toda uma É, etapa, né? exatamente. E são várias equipes, várias etapas que você tem que estar ali e que duram, tipo, meses, às vezes, e tudo mais. Então, foi complicado ter que puxar a orelha, assim, de muita gente, sabe? Eu acho que foi a parte mais difícil. Mas eu amei. Eu amei participar do processo, porque, assim, é muito desgastante. Muito desgastante. Mas é muito satisfatório. Você vê o filme pronto. Nossa, quando eu vi o filme pronto, eu E qual o formato do filme? Ele é um média-metragem, é um curta-metragem? É um curta. curta-metragem. Isso, é E um você, curta-metragem. você pretende, já tem alguma coisa de quando vai sair, onde você pretende, no primeiro momento, exibir? Então, eu tenho que fazer a exibição dele ainda esse ano, porque é a contrapartida da lei. Então, vai Uhum, ser aberto, mas vai ser um evento, massa. certo? Não vai sair nas plataformas. Mas como, para mim, é a minha outra pérola, eu quero muito inscrever esse curta em Em festivais de festivais. cinema audiovisual. Então, Perfeito. eu estou fazendo uma curadoria aí, pesquisando alguns editais para ver, para tentar premiações do filme e ser, porque normalmente o audiovisual em premiações eles levam mais em conta obras inéditas. Isso. Alguns, inclusive, tem que ser somente se for obra São inédita. pré-requisitos, inclusive, para participar dos festivais. Eles pedem Exatamente. até um tempo de. Eu esqueci o nome da palavrazinha, como se fosse um tempo sabático, assim, para disputar. Se eu não me engano, leva até 2 anos para Uhum, você estar participando desse circuito de festivais, né? perfeito. Então, aí eu não quero estar estreando ele, mas eu tenho o single, eu tenho o EP que eu vou poder lançar e eu fiz o videoclipe de todas as músicas, Aí sim. entendeu? Agora você já está expert no Agora, meu audiovisual. amor, agora tem tanta coisa que agora eu só preciso de mais editais, entendeu? Para quando lançar toda essa penca de projetos lindos, eu conseguir construir mais, porque aí é outro problema, né, do artista independente, tudo é muito caro e a gente precisa eu me apoio na arquitetura para poder conseguir me apoio na arquitetura e na música para poder produzir a minha música Perfeito. enquanto artista independente, querendo agora, nesse momento, não só ir para a questão da indústria do casamento, que eu acho que é algo que eu não vou largar, porque não vai influenciar muito na minha vivência, mas eu quero muito ser Milena Nascimento, sabe? Tipo assim, fazer um show de Milena Nascimento, assim, sabe? Construir espetáculos, fazer circulação com o show. Agora também eu tô mais madura, já conheço músicos que eu consigo confiar, já tô construindo uma banda, já tô. Romário, que é assim, tá sendo meu braço direito. Então, no clipe de Aconchego, eu fiz um show autoral no 10º Encontro Cultural de Lagarto. E Romário tocou comigo apenas, porque eu não consigo confiar em muita gente. Porque depois eu fiquei medrosa, tá? Eu fiquei muito medrosa. E então, enfim, eu acabei desenvolvendo também essa questão pessoal de não conseguir confiar nas pessoas. Então, esses trabalhos que eu venho fazendo de direção e tudo mais, está fazendo com que eu consiga muita psicologia, entendeu? Faço 2 vezes por semana terapia, tá, gente? Eu tô conseguindo abrir mais, mas é porque é isso, nem todo mundo é profissional, Certo. né? As pessoas ficam muito empolgadas quando você fala sobre o projeto, mas na hora de executar, na hora de ensaiar, não é só ir lá na frente, né? Tem todo
um processo que precisa ser feito. E as pessoas querem pular essa etapa. E eu não gosto de pular essa É etapa. porque geralmente é etapa chata, né? É. Que demanda trabalho e trabalho de graça, entre aspas, né? Porque meio que é um momento que você tá fazendo ali o trabalho para poder colher os frutos Sim. futuramente. Nem todo mundo tem essa paciência de estar ali trabalhando, porque é um trabalho. É um Ensaio trabalho. é um É um trabalho, trabalho, é. entendeu? Só que é isso, eu não tenho condições financeiras para poder estar pagando os ensaios, por exemplo. Quando é um edital, é outra situação. Mas Milena, enquanto artista independente, sem dinheiro do edital, complica um Complica. pouquinho, Todos entendeu? nós. É, complica um pouco. Então, é isso. Tô começando a ter mais confiança em algumas pessoas. Vou fazer agora. Aí, esse ano vai ser o ano que eu vou voltar a participar dos festivais, porque eu tinha parado. Sim. Eu tinha me fechado para poder me concentrar internamente, entendeu? E abrir as asas. Então, assim, me inscrevi para o Sesc Canção, me inscrevi para o Festival Itabaianense da Canção e me inscrevi também para um concurso que vai ter lá no IFES de Lagarto de Halloween, Ah, legal. que vai ser, acho que é 31 desse mês. Vou fazer Sim. cover de Pitch. Ó. Amei. Entendeu? Aí foi conhecendo Romário que me chamou. E aí eu conheci uns músicos que trabalham com ele também. Então, Sim. assim, é isso. Você vai criando laços que vão te direcionando e ampliando o seu repertório, assim, sabe? E de pessoas mais confiáveis e tudo mais. Porque músico, às vezes, deixa a gente na mão. Eu não gosto disso. Eu gosto de pessoas responsáveis. Ô, Milena, veja, tá sendo massa, né, conhecer um pouquinho mais de você num lugar que talvez até a gente não já se conhece há um tempo, a gente nunca teve essa oportunidade Sim. de conversar. Mas tem uma passagem sua que para mim é bem emblemática, assim, de mudança mesmo, né? Porque, pronto, quando eu conheci você. Quebrei a Não, madeira do ombro. tá de boa. Quebrei não. É Tá só. tudo certo, gente. É, quando eu conheci você, cabelão vermelho e tal. Sim. E Na aí, bunda. né? E você vem numa mudança, né? Como você falou, suas asas e tal. E hoje você tá aí, eu vejo você no Instagram, pô, se movimentando bastante, né? Uhum. Indo pra uma vida fitness, cuidando mais de você, mudou o visual, Sim. tudo, né? Não tá tocando mais só você e o violão, tá com banda, tá o Versus Uni traz isso, como você falou, ser mais expressiva no palco, tomar conta Uhum. daquele lugar, né? Ser realmente a dona da sua apresentação. Queria que você falasse um pouco dessa evolução, Tá. né? Que a gente já está chegando no final, mas eu acho que Perfeita. isso chamou muita atenção de quem ele conhece, né? De ver essa você se permitindo a se Uhum. conhecer cada vez mais, né? Você falou, passou por um momento de depressão, mas você, eu acho que está em franca evolução, né? E a sua felicidade em tudo que você está fazendo é notória, Sim. né? Não só na rede social, mas aqui também quando você fala dos projetos, sabe? A gente vê a sua felicidade. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu processo. Pronto. Então, eu acho que às vezes a gente precisa cair, né? Pra poder levantar. É, eu sabia que existia alguma coisa errada comigo. Eu só não sabia o quê. E assim, os problemas que eu tinha, eles eram. Eles iam para o físico. Então eu ficava, por exemplo, quando eu falei pra você que em 2022 eu tava com depressão, eu tive 5 episódios de amidalite aguda consecutivos. Eu tava tomando corticoide, antibióticos inúmeros, porque, enfim, para de fazer efeito às vezes. Então tinham que ser diferentes. Por conta do emocional, por conta do psicológico. Sim. E eu comecei também a entrar em obesidade por conta do psicológico. Então, assim, eu também tive. Foram muitas questões familiares e de vida mesmo, assim, tipo, situações que aconteceram comigo que acabaram me derrubando um pouco. E eu sempre sabia que tinha alguma coisa errada. E aí eu só fui receber meu diagnóstico no meio do ano passado. Repare, recente. É verdade. Muito recente. E eu sabia que tinha alguma coisa errada. E não tinha como ser normal, assim. Tipo, eu via as pessoas, eu ficava, meu Deus do céu, não tô entendendo. O que que tá acontecendo comigo, né? E aí, em 2022, no final do ano, eu sempre fui de me cuidar muito, assim. Eu batia no posto de saúde todos os dias. Mas eram, como eu falei pra você,
coisas mais físicas e tudo mais, porque até então eu não tinha acompanhamento psicológico. Só que tudo que eu ouvia, eu acho que muita gente já ouviu isso. Você vai fazer um exame, aí não é nada, é psicológico. Aí não sei lá o que, é psicológico, é psicológico. Então, era o que eu mais ouvia. Psicológico, é psicológico, é psicológico. Então, eu entrei em obesidade, cheguei à obesidade mórbida em 2022. Que é a partir do grau 3, né? Eu tava no grau 3. Tô nessa vibe Oh, aí. meu Deus. É difícil, viu? Ó, vida difícil. Ah, enfim, então eu cheguei nesse ponto. E aí eu tava precisando de uma renovação mesmo, assim, sabe? E eu amo cabelo colorido, né? Com 12 anos eu pintava meu cabelo de colorido, tá? 12 anos eu já tinha pintado de todas as cores, eu acho. Só que não era o cabelo todo, era metade do cabelo pra baixo. E meus pais, eles vendem produtos de salão. Então, eu sempre tive contatos e conhecimento de descoloração, de pintura, colorimetria, barará e bererê. Então, assim, eu fazia arte em casa, eu mesmo fazia, porque quando eu ia pra cabeleireira, a cabeleireira Mais não uma sabia fazer. manifestação artística no cabelo Eu tenho agora. alguns cabelos meus, inclusive. Eu faço de alguns amigos cabelos. E aí, onde eu tava, meu Deus do céu? Falando da questão dos cabelos, que você sempre na sua casa tinha acesso dos cabelos. Ah, sim. E sempre teve essa Pronto. questão de pintar desde Aí, cedo. eu, na época, quando eu pintava o cabelo, sonhava em ter tintas da Camaleão Color, que é uma marca brasileira muito conhecida e é muito cara. Só que na época eu não tinha dinheiro pra pagar. Então eu Sim. pintava com anelina, tipo, negócio de indústria que eu comprava no loja de material de construção, entendeu? Que é R$2, R$4, R$6, não sei, alguma coisa assim. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou pintar de colorido. Só que eu fui fazer o orçamento, era R$500 pra pintar o cabelo de rosa, do tamanho do teu. Aí eu falei, não, meu amor, não tenho dinheiro pra ficar fazendo isso. Vou comprar o quê? As tintas da Camaleão. Comprei um negócio com 7 cores. E aí falei, tá, agora eu vou ter que cortar o cabelo. Por quê? Porque eu não vou conseguir pintar um cabelo que vai na bunda e ter que descolorir o cabelo todo. Eu já tinha vontade de cortar o meu cabelo curto, mas eu também me escondia muito atrás do meu cabelo. As pessoas sempre Sim. elogiavam muito o meu cabelo. E aí eu achava assim, vou ter que tirar esse cabelo, porque eu quero ver se as pessoas vão elogiar outra coisa que não o meu cabelo. E foi fácil tomar essa decisão? Foi Porque porque cabelo pra mulher tem um sentimento diferente, né? foi porque é isso, eu estava depressiva. E aí eu estava querendo mudar a situação, eu precisava tomar alguma decisão. E aí a primeira decisão que eu tomei foi essa, cortar o cabelo. Eu precisava mudar de alguma forma. E assim, todo mundo sabe que renova a pessoa, né? Sim. Que você corta, nem que seja pouco, já é uma autoestima que dá, entendeu? E aí eu cortei o cabelo. Só que aí eu tinha raiva, porque todo mundo ficava falando só do meu rosto. Isso aí também ninguém sabe. Tipo assim, ai, você tem um rosto bonito, pinta o cabelo de todas as cores, mas continua ficando bonita. Só que ninguém falava do meu corpo. Aí eu falei, pois é. E aí eu obesa, né? Aí eu falei bem assim, tipo, caraca, me aceito super, não me acho feia por conta disso, mas eu já tava começando a ter problemas em descer do carro. Tipo, eu tava num nível já tão grave que eu não consegui. Tava difícil pra, tipo assim, abrir a porta do carro e levantar a perna pra sair do carro. Aí eu falei, não, vamos mudar mais coisas, né? E quando eu comecei a fazer o tratamento, final de 2022, o meu psiquiatra falou: exercício físico. Você vai começar a tomar medicação, só vai fazer efeito 100% se você fizer exercício físico. E aí, meu amor, vou seguir a recomendação do médico, né? Seguir a recomendação do médico. Então, assim, 2023, eu comecei em 2023 esse projeto de Sim. melhora e tudo mais. Eu já comecei assim, academia, então tô na academia fiel aí desde E você 2023. perdeu muito peso, né? Muito peso, eu perdi Você- mais de 30 quilos de Ai, gordura. Na balança nem tanto, mas de gordura foi mais de 30 quilos. Foi muita coisa, eu tava muito inchada. E, e aí, tipo, tive que mudar um pouco a alimentação, porque também influencia na questão das medicações, sim. fazer terapia e tudo mais. Então, quando eu comecei a cuidar de mim internamente, né? Tudo mudou. Tudo mudou. E Tudo você mudou. acha Eu passei que a confiar mais em mim. e você acha que essa mudança, né, esses novos hábitos, até a mudança do cabelo, Sim. visual e tal, você acha que você, enquanto artista, você também
muda os olhares, muda aquilo que lhe inspirava. Você tem essa crescente também enquanto artista com essas Sim, mudanças? com certeza. Porque eu acho que é isso, eu acho que foi um amadurecimento mesmo, sabe? Em relação ao meu cabelo, que eu esqueci de finalizar, eu cortei porque seria muito mais fácil de ficar. Eu que fazia o retoque, né? E quem pinta de colorido sabe que sai em uma semana. Então, todas as semanas eu pintava o meu cabelo. Caramba, Se eu tivesse um cabelo na bunda, não ia dar certo. era Isso, né? verdade. Eu ia passar o dia todo, eu ia virar minha cabeleireira forever. Eu acho que também deve ser mais prático assim também o cuidado, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. Não, não é tão fácil. Principalmente nessa fase que eu tô agora, que tem que É, ficar finalizando, entendeu? É um pouco. Dá trabalho. Meu cabelo grande não dava tanto trabalho, não. é mesmo. É, não dava não, tanto trabalho. Mas, voltando, eu acho que a gente amadurece muito e passa a ter mais confiança. Então, tipo assim, quando eu comecei a cuidar mais de mim, eu comecei a me enxergar melhor. Eu já não precisava mais da opinião das pessoas. Você percebe que eu sempre falava, a galera falava isso. Então eu Sim. ficava muito encucada com o que as pessoas pensavam, com o que as pessoas diziam. É, Então, quando eu cortei meu cabelo, quando eu comecei a malhar, quando eu comecei a perceber que eu sou quem eu sou agora, mas eu também sou quem eu projeto no futuro. Quem eu quero ser no futuro? Eu tô atrás dessa Milena. E eu já sei quem é ela. Antes eu não sabia. Entendeu? Que Então eu acho legal. que isso é muito diferente. Você seguir um caminho que você sabe aonde você quer chegar exatamente. E que a gente sabe que vai acontecer várias coisas no caminho. E antes eu era muito. Eu era muito imediatista. Eu queria, tipo, agora. Eu queria, sabe, nesse momento. Tem que ser hoje, tem que ser hoje. E hoje eu enxergo que não é assim. Principalmente depois do meu diagnóstico. Eu percebo que tudo. Isso serve pra todo mundo, né? A gente tem momentos bons e momentos ruins, momentos que a gente vai conseguir correr, momentos que a gente vai ter que ir um pouco mais devagar. Mas o importante é não desistir. Então, vou ter que espirrar. Ai, socorro. Aqui? Isso que você Ui. tá falando é isso. A gente chegar nesse amadurecimento do que a gente quer, né? Que se fala muito, né? É o propósito, você se conectar com Sim. o seu propósito e buscá-lo. Acho que Uhum. muda tudo o jogo, né? Muda tudo, 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 tudo. E você não precisa mais ter pessoas que fiquem ali batendo na tecla. Porque, assim, eu acho que algo que mudou muito é que quando eu tinha meus pais, eles são meus fãs número zero, antes de um, Sim, entendeu? Porque eles são sim. fiéis. Foi muito bonito, inclusive, no meu aniversário, agora, dia 30. Minha mãe, ela passou a madrugada anterior aprendendo a cantar. Ela já sabia cantar conchego, mas às vezes ela errava uma palavra ou outra. Aham. Ela pediu pra mim a letra. Eu mandei pra ela a letra. Ela ficou ensaiando de madrugada, meu irmão disse. Porque ela cantou pra mim no meu aniversário. Ela pediu pro meu tio apresentar ela como eu. E ela fez. E ela cantou aconchego pra todo mundo, como se ela fosse eu. E foi muito emocionante, porque minha família é incrível. E aí eu lembro que todo mundo começou a ligar a lanterna do celular, meu pai desligou a luz e ficou só as estrelas assim. E aí minha mãe começou a ficar derretida. E ela, meu Deus, eu quero ser cantora também! Eu não sabia que era assim tão legal! E aí no final da música eu fui lá cantar com ela. E foi muito bonito, realmente estava muito encantador. Então, assim, quando eu morava com eles, todos os dias eles estavam ouvindo minhas músicas. Todos os dias de manhã, meus pais ouvem minhas músicas. Meus pais viajam o Brasil todo trabalhando. Sempre vai ter Milena cantando, tocando lá, cantando. Então, eles sempre me fortalecem muito. E é uma parada que era, tipo assim, diária. Quando eu passei a morar com meu marido, eu não tinha mais os meus pais ali pra ficar me lembrando o tempo todo, entendeu? De que eu tinha que seguir com aquilo. Sim. Então foi um processo muito doloroso também entender que eu não precisava que ninguém chegasse pra mim pra falar bem assim: você é boa, você consegue, não desiste, entendeu? Eu era que tinha que ter esse papel agora. Entendi. Porque antes a gente sempre fala assim: vixe, eu não sei se eu consigo. Aí sempre minha mãe e meu pai, aí, tá ligado? Tava ali, tipo, você consegue sim, nananana. E as coisas mudaram, né? Lucas, ele sempre me apoiou, sempre me apoia. Mas não é um pai e uma mãe que. É Mano, diferente. não tem como. É Meus pais me diferente. ouvem todos os dias, É, pô. é, Nem é eu consigo diferente. me ouvir. Entendeu? É muito amor. E aí.
Foi basicamente isso. Eu consegui aprender, né, que realmente eu sei o que eu sou. E assim, gente, venhamos e convenhamos. Tanta gente ruim no mundo. Fazendo. Só que só pela questão da pessoa ter autoestima, entendeu? E força de vontade. E não desistir. Tá aí fazendo o maior sucesso. E que massa que essas pessoas têm essa coragem. A gente que tem um pouco de dignidade também, assim, entendeu? Tem que estar lá na frente também. Tem que ter essa coragem. Sim. E às vezes a gente não tem. Então, assim, não é que eu tô 100% confiante. Não tô, entendeu? Não, Mas mas tô no ninguém nunca processo. tá, Tô ninguém no nunca tá. processo. Mas é isso. Enfim, tem espaço pra todo mundo. E eu acho que a gente não pode desistir mesmo. A artista é a luta É a luta. pelo pela autoconfiança. A todo momento a gente fica ali se desafiando, né? Se desafiando. E não teve um artista que eu conversei, até assim, mais conhecidos Sim, mesmo, assim, sim, que não fale dessas inseguranças ou sim. desses Faz problemas parte do ou. processo, cara. Eu acho que o sucesso que todo mundo busca, ele é muito particular de cada um dentro da luta que cada um quer vencer, né? E Uhum, às vezes as expectativas são diferentes mesmo e são sim. porque somos pessoas diferentes. Mas assim, eu queria lhe agradecer, né, por você ter cedido esse tempo para vir conversar aqui com a gente, abrir sua história, mostrar para as pessoas como é realmente uma construção artística. Para você foi dessa forma, Uhum, né? Para outro já é diferente, mas tem vários pontos na sua história que com certeza quem está nos assistindo vai repensar e eu tenho certeza que vai poder se inspirar, né? uhum, Até às vezes para sofrer, né? Deve estar sofrendo aí essa incerteza, né? sim. Ou deve, eu preciso me entender um pouco mais e tal. Uhum, E é sempre que eu gosto de fazer aqui no podcast, é que com exemplos reais, né? A gente possa ajudar outras pessoas que às vezes a gente nem conhece e nem vai sim. conhecer, inclusive. Mas a gente está fazendo a diferença e mostrando que por trás de belas canções como as suas, né, tem toda uma vivência, não é do nada. E Sim. possa até que seja ser do nada, Aham. mas existe uma construção. E Uhum. que quando as pessoas recebam o seu trabalho, né, e possam entender um pouco mais de tudo que aquele trabalho representou e representa e vai representar para você Uhum. e quantas outras pessoas elas podem mais impactar. Queria que você deixasse seus recados finais aí, os arrobas, agenda, o que você quiser, para a gente encerrar esse episódio com muita felicidade, assim. Pronto. Primeiramente, eu queria agradecer muito a oportunidade. Meu primeiro podcast foi um bate-papo muito tranquilo e, enfim, muito bom, muito fluido. Eu curti muito falar sobre essas questões, porque é algo que a gente realmente não, enquanto artista, não tem oportunidade para estar compartilhando. Porque as entrevistas é tudo rapidinho, né? Exatamente. E Qual a a sua gente tá. expectativa? É... E aí, eu espero que, enfim, as pessoas também se conectem com algumas histórias e entendam que o mais importante realmente é não desistir. Siga, continua, que vai dar certo, assim, sabe? Uma hora vai chegar. Pra mim, eu acho que eu sou muito grata, sabe? Pelas coisas que estão acontecendo. E sei que vão acontecer muitas coisas boas também. Eu tô plantando muitos frutos, então é isso. A gente não pode parar de produzir, né? Não pode parar, não pode parar, não pode parar de acreditar. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aí também do outro lado. Eu me sinto muito feliz em estar participando de um podcast, sinceramente. E bom que a gente foi o primeiro, que já sai com pelo menos uma boa impressão. Eu sempre quis saber como era esse sentimento de estar aqui do outro lado e tendo uma câmera ali gravando, sabe? Assim. Mas me Mas conte, muito quem quiser massa. contratar, casamento, Ahn, quem quiser Bom, falar com você, dê os arrobas e contatos vamos aí. lá. Então, começando pelo meu Instagram, por lá eu me chamo Milena Nascimento Cantora. Milena normal, tá? Milena. É... Quem quiser me contratar, posso dar meu contato? Acho Pode, que por sim, né? favor. É 799-9893-9421. Diga mais uma Só vez. mandar o WhatsApp. 99893-9421. Decoraram? Quais são as possibilidades? Quais as possibilidades? Atualmente eu só tô fazendo realmente cerimônia de casamento. É,
Basicamente é isso. As possibilidades são essas. No momento, mas eu pretendo muito abrir para recepção também de casamento, que é algo que eu fazia, mas eu deixei de fazer. Mas meu mestrado tá acabando, né? Então a gente vai ter que abranger aí novos ares. E se tu for um produtor cultural, estou super apta. Tocou o celular na hora. Estou super apta a fazer um show meu autoral. Então, já tenho montado, inclusive, porque eu fiz, né? Então, se vocês quiserem contratar, estou aí com banda disponível para fazer um show massa, entendeu? Com minhas músicas, porque agora é isso que eu quero. Eu quero mostrar um pouquinho mais de mim, assim, internamente. E também você pode ouvi-la e apreciá-la em Verdade. todas as plataformas digitais disponíveis nesse mundo. Exatamente, estou lá disponível. Milena Nascimento, no Spotify, no YouTube, No o que? Deezer, no Deezer, Tidal, Apple no Music. Instagram, no TikTok. Tudo que tiver, entendeu? Eu estou lá com minhas canções. E também no YouTube, né? Saiu clipe novo, Olha então aí. assistam um clipe de aconchego que tá muito lindo. Conta um pouquinho também da minha história, né? E eu acho que é isso. Helena, muito obrigado, viu? Obrigada a Espero que você tenha você. curtido Curti e que demais. esse podcast aí saia muitos recortes aí, viu? Coloque lá na sua rede, muitos Vamos, recortes. vamos, vamos, vamos. Botar no Instagram. Que agora Valeu. tem que postar um por dia. Exatamente. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Bom, Tchau, galera, tchau. é isso. Ó. Podcast encerrado com sucesso. Mais uma grande história de um artista que a gente tem a felicidade de dizer que também é artista aqui da Badalando, com diversas habilidades. Então, dentro dessa história, espero que vocês peguem referências, peguem como exemplo, né, que possa ajudar aí na sua trajetória, na sua luta, que a gente possa, como a música dela, a gente possa dar esse aconchego, né, na sua história, na sua batalha, né, não desista, e se precisar de uma ajuda, pode vir aqui na Badalando que a gente pode lhe ajudar também, beleza? Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. A peripeja para tudo apagar.